Olá! Veja os destaques do programa que lhe aproxima ainda mais da Câmara Municipal de Aracaju. Bertolino cobra a revisão do plano diretor de Aracaju. Bigode cobra melhoria para o bairro Santa Maria. 4.000 toneladas de alimentos são desperdiçados por dia no Brasil, diz Daniela. Doutor Aguinaldo se mostra preocupado com o número de acidentes de trânsito em Sergipe. Ivaldo cobra linhas de ônibus para o Santa Lúcia e Jabutiana. O Câmara em Ação já começou. Bertolino Menezes cobrou da Prefeitura a revisão do plano diretor e o envio o mais rápido possível para a Câmara de Vereadores. E eu vi muito bem o vereador Vinícius Porto, presidente desta casa, garantir que votaria esse plano no início de 2016. Ótimo, bate palma, achei ótimo, excelente. Mas o plano diretor não veio no mês de setembro. E aí eu silenciei porque fui informado de que estava sendo preciso naquele momento que se fosse feito alguns ajustes. E eu respeitei. Aí passou todo o mês de outubro. E nesse período eu vi colegas vereadores, até da própria bancada, demonstrando também uma certa preocupação, dizendo, olha, Bertolino, o plano diretor não vai chegar nessa casa. E vi num programa de rádio, me parece que em George Magalhães, um advogado da Assembleia, eu esqueci o nome agora, dizendo que ficaria nu na Praça Fausto Cardoso se o plano diretor fosse votado por essa casa. Dr. Carques, alguma coisa assim. E eu digo, não é possível, entrei até, no programa e disse, olha, não se preocupe que o nosso compromisso já foi apalavrado pelo presidente de que o plano diretor vai ser votado. E votado a tempo, sem pressa, sem agonia, sem aquela celeridade do passado, onde nós votamos até madrugada, matérias de extrema importância para a nossa cidade. E eu não vi o plano diretor chegar em outubro, então eu estou aqui hoje pedindo ao Executivo que, encarecidamente, veja o que é que está acontecendo, para que a gente não possa cair no descrédito da população, porque Aracaju não pode continuar sem um plano diretor, porque uma cidade sem um plano diretor é uma cidade sem cidadania. Bigode do Santa Maria apelou ao secretário Luiz Durval para que olhe com carinho para a Avenida Alexandre Alcino, no Santa Maria, que, segundo o parlamentar, está cheia de buracos. Fazer um apelo, melhor dizer, a doutor Luiz Durval, que mais uma vez, eu lembrando a ele, aquilo que ele nos prometeu, a Avenida Alexandre Alcino se encontra em péssima situação. Parece que vai passar o ponto, doutor Luiz Durval, aliás, senhor presidente, de andar mais carro. Agora, o que eu acho interessante é os próprios empresários do transporte coletivo não faz apelo nenhum, não cobra nada, os ônibus estão todos quebrando naquela rodovia. E eu não sei o que está acontecendo, porque eles não cobram. Vendo seus veículos quebrados, todo bagunçado. Vereador Adriano, indo ali do Orlando Dantas a chegar lá no Vale do Amanhecer, é uma situação muito difícil que se encontra aquela estrada. Então eu faço um apelo, mais uma vez, que eu estive a semana passada, o doutor Luiz Durval nos atendeu muito bem, quero agradecer pelo atendimento que ele nos atendeu, e nos prometeu de fazer ali o melhoramento, vereador Aguinaldo. Mas até agora o povo me cobrando, o senhor sabe quem mora, todos nós vereadores, só ou não, que todos nós temos um papel muito importante para as comunidades, não é só Santa Maria, como para todo o Aracaju. Daniela Fortes mostrou preocupação com o grande número de desperdícios de alimentos no Brasil, em uma época em que tantas pessoas enfrentam a fome. Para dar o destino merecido a esses alimentos, Daniela vai apresentar à Prefeitura o programa Banco de Alimentos, que receberá os alimentos e distribuirá para os que precisam. E a gente vê também do outro lado, né, que muitas pessoas passam fome, passam dificuldades, e pensando nisso, já existe em alguns estados. Nós também vamos apresentar esse projeto aqui na Câmara Municipal de Aracaju, né, realmente para instituir o programa de Banco de Alimentos do município. Né, é um programa que realmente vai, a Prefeitura Municipal de Aracaju, em parceria com a Secretaria de Ação Social, né, vai estar realmente coletando, armazenando e também distribuindo alimentos para instituições.
E quem poderiam ser os doadores, né, de alimentos para que realmente não sejam desperdiçados aqui no nosso estado e aqui na nossa cidade de Aracaju? Restaurantes, né, poderia realmente doar esses alimentos, né, tantas instituições, creches, escolas, famílias que muitas vezes, quantas pessoas precisam viajar, né, e realmente tem que passar um mês fora, 2 meses fora do estado, e aí vai fazer o que com os alimentos? Muitas vezes jogam fora, não tem para onde entregar, não existe um lugar, né, um banco de alimentos para que receba, né, que acondicione, que realmente façam doações para instituições não lucrativas, né, que realmente não tenham fins lucrativos, e realmente não existe aqui. Aí o que acontece? Muita gente joga fora, né, fica procurando, às vezes, a quem entregar, né, e alimentos que poderiam ser utilizados para ajudar pessoas, famílias, instituições. Dr. Aguinaldo disse que no momento em que estava comemorando a queda no número de acidentes de trânsito no estado, já foi divulgada uma nova pesquisa que mostra o contrário. O parlamentar pediu cautela aos motoristas. Nós tivemos, nesse último mês, uma redução no número de acidentes na capital, mas hoje pela manhã eu já ouvi alguém da Secretaria de Estado da Saúde falando que houve um aumento de acidentes em relação a todo o estado. Então a gente já fica observando e sentindo que a gente precisa empreender mais e mais ações para que a gente reduza, principalmente aqueles acidentes que vêm com maiores danos e principalmente os acidentes fatais, que levam a vítimas fatais. Senhor presidente, em relação a isso, ontem eu tive uma conversa informal, claro, com o Navarro, e fizemos a discussão em relação aos abrigos de ônibus, que já foi aqui alvo de várias críticas, e ele me garantiu que há hoje quase 200 abrigos de ônibus novos no município de Aracaju. É um número ainda pequeno, nós sabemos que são quase 800 locais de abrigos e são 1.050, 1.060 pontos de ônibus no município de Aracaju. E a gente precisa ampliar isso, e ele me garantiu que mais 70 novos abrigos serão aplicados aqui no município de Aracaju, em diversas localidades, e isso para nós é motivo de grande orgulho, porque a gente precisa ver esses abrigos, principalmente aqueles abrigos maiores, em que as calçadas são amplas e a gente pode colocar abrigos maiores, que pegam mais pessoas, porque o que eu tenho visto são às vezes um abrigo pequeno para tanta gente no mesmo abrigo, então a gente precisa ampliar. Falando em nome dos moradores do Santa Lúcia e do Jabutiana, Ivaldo José cobrou novas linhas de ônibus para as duas comunidades. O parlamentar salientou a dificuldade que os moradores enfrentam até chegar a um ponto de ônibus. Milhares de pessoas morando nos apartamentos e que nos cobram ampliação de linhas do transporte coletivo. Há uma deficiência muito grande nas linhas de ônibus para aquela área nova, onde dezenas, centenas de famílias já moram nos apartamentos ali entre o Santa Lúcia e a Jabutiana. Passei por lá, olha, uma gama muito grande de condomínios, alguns para muitas pessoas ainda desconhecidos, e que é preciso que a SMTT faça um novo planejamento, uma ampliação de linhas, porque muitos dos moradores daquela área trabalham no centro comercial e precisam e têm dificuldade para pegar o transporte coletivo. Essa deficiência, por incrível que pareça, é verificada também na linha que corta o Conjunto Augusto Franco. Converso com comerciários, inclusive com a minha assessora Ângela, que mora lá, é uma espera muito grande para conseguir o ônibus e chegar ao centro comercial de Aracaju. É preciso redirecionar, é preciso repensar o transporte coletivo para o eixo sul de Aracaju, fazendo a ligação centro-região sul e no sentido contrário, principalmente nos horários de pico, aqueles horários para chegar ao comércio entre 6 e 7h30 da manhã, e também entre 17 e 19 horas fazendo o retorno. O Câmara em Ação de hoje fica por aqui. Reveja esta e outras edições no site câmaradearacaju.com.br e na rádio web tce.se.gov.br. A gente tem um novo encontro amanhã e eu espero você aqui no nosso Câmara em Ação. Até lá!